De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o professor da Universidade Fevale, dos cursos de Direito e Comunicação Social, Henrique Keski. Professor, a gente acabou não falando, vamos direto na questão pululante aqui, acabou não falando muito da tua história, né? Natural lá de Cruz Alta, veio para São Leopoldo acompanhando o pai militar. Isso. Estudou em Porto Alegre, depois Sim. Direito na URGS. Direito na URGS. E hoje mora onde, professor? Moro em Porto Alegre ainda. É porto-alegrense de coração? Sou porto-alegrense de coração. Aqueles que gostam de ir no Brick da Redenção, passear no parque. Orla do né? Guaíba, vivo. Muito bem. Me recordo da perda recente, há 3 anos, do teu irmão, né? Sim. Professor querido da Universidade Fevale também. Grande jornalista, professor de jornalismo. O Humberto causou uma grande comoção. Causou, né? foi... Tu era muito próximo dele. Muito próximo, nós éramos muito ligados, assim. Realmente eu não sei se me recuperei completamente disso, porque apesar de toda a minha consciência filosófica e espiritual, o luto, desculpa eu dizer isso, é eterno. A gente aprende a viver com a falta. Aprende a viver. Mas não esquece. Não nunca, esquece. Não se ressente menos em nenhum momento. Não. É sempre vivo aquele momento e aquela lembrança. E depois uma leucemia, né? Muito jovem. 44 anos, no auge da carreira, no auge da juventude, né? Com um belíssimo trabalho na Fevale, um trabalho comunitário, né? Então foi uma perda mesmo. Professor, o brasileiro está se preparando para 2018, querendo que ele seja melhorzinho que 2017. 2017 foi um pouquinho melhor já que 2016? Normalmente nós temos que prestar um pouco de atenção em certas notícias muito ufanistas, mas eu entendo a necessidade que nós temos de nos voltarmos mais otimistamente em termos de confiança. Os indicadores não são muito favoráveis, mas parece que se chegou no fundo do poço, ou seja, não se cai mais. Beijamos a lona. Beijamos a lona. Aqui não cai. Então, de agora em diante, é a retomada do crescimento. Mas a economia, ela é lenta, tu tens uma macroeconomia imensa para administrar, então a arrancada, ela não é rápida, ela vai lentamente até que se consiga chegar nos patamares que se tinha antes de 2014, quando o freio começou a puxar. Então, me parece que... Vai longe para chegar aí, hein? Acredito que sim. Acredito que mais uns 5 anos de trabalho árduo, se nós acertarmos o passo. E acertar o passo seria participar ativamente do debate político, que não precisa ser necessariamente somente do debate político eleitoreiro, né? Porque existem organizações da sociedade civil que também realizam sua tarefa. Nós temos sindicatos, tanto de trabalhadores quanto patronais, nós temos estruturas da sociedade civil que podem ser acionadas politicamente. O brasileiro não precisa se omitir. Então, eu acho necessário programas como este para fazer com que o brasileiro meio que desperte, que perca essa letargia em que ele foi colocado pelo desvelamento da corrupção. Porque eu percebo isso quando eu vou a campo, que eu faço pesquisa de campo também, mesmo aqui na região, né? Eu percebo uma apatia. Mas todos nós fomos nocauteados, né? Isso, um nocaute. Então, a primeira atitude, acorda, vamos sair do nocaute, tem muita coisa que pode ser feita. É o voto, com certeza. Na democracia... O que a gente tem mais importante fazer em 2018 é votar? É votar. Porque o voto é a arma democrática por excelência. Pode ocorrer também manifestações de opinião, as mais diversas, né? Sem que haja violência, evidentemente, né? Uma manifestação que pode ser de direita, de esquerda, com gente na rua. Cadê o panelaço? Mas vai acontecer isso? Deveria. Não tem ninguém puxando com força esse movimento. Não tem. Puxando com força, eu digo, não tem ninguém que está indo com força a campo. Porque né? tu vê, o brasileiro se sente traído duplamente. O MTST faz lá um movimento, os empresários têm lá os seus movimentos, a nossa CI chega, né, um chamamento às pessoas a um novo momento.
Mas isso não está levantando a turma, Não né? tá, não tá. Mas eu acho que essa dupla traição, porque os movimentos de esquerda se sentiram... Dupla traição. Se sentiram Bonito esse traídos. termo, professor. A esquerda foi traída e a direita foi traída. Quer dizer, Tá todo mundo sem pai nem mãe. sem pai nem mãe, porque o cara vai com a Claro, camiseta verde e amarelo dizendo eu votei no Aécio e bate panela e aí? Então a classe média se encolheu também. Aquela classe média que foi para a rua, né? Então, mas eu digo, isto espero que A aconteça. gente chamava de guri mijado, professor. Não sei se esse tema é bonito Tá para falar mesmo, na TV. pois é, Tá tá- todo mundo de cantinho ali querendo chamar muita atenção. Muita pra atenção, si. apavorado com a crise, né? Mas então, a arma democrática é a participação política ainda, e é o voto. E até eu queria citar Brecht aqui, quando ele diz que o pior analfabeto é o analfabeto político. Então, que os nossos ouvintes saibam que precisamos eliminar esta política corrupta, podre que está aí, mas nós precisamos de uma nova. Isso só se dá a gente discutindo política. Discutindo né? política, discutindo Falar ideias. mais sobre isso, vamos falando, conversar, convergir. claro, discutindo programas eficazes de governo. Olha, a situação, por exemplo, uma necessidade da região é esta, seja qual for. Certo. Quem vai cuidar disso? Quem vai cuidar disso? Como é que nós Quem vamos... se compromete com a gente? Claro, né? daí não interessa. Escuta, vim aqui para te dizer isso, vamos ser pragmáticos. Né? Então, se essa postura resolve, vamos aplicá-la concretamente nessa realidade. E outra coisa, pode ser nessa realidade local, como nós estávamos falando, quantas ações comunitárias excelentes foram tomadas em Novo Hamburgo que deram um resultado maravilhoso. Novo Hamburgo existe e é quem é ainda. Comunitariamente. Porque lá atrás pessoas se uniram em torno dessas A ideias. próprio surgimento da Fevale, Primeiro como faculdades unidas, Claro. depois como centro universitário. e depois nós como temos aqui universidade, né? os empresários se reuniram das PUR e disseram, escuta, nós precisamos em curso superior, Perfeito. nossos filhos têm que estudar. Então são essas ações concretas, pragmáticas, diretas, que sim, precisamos em 2018. Dizendo, é o voto, mas também são essas ações concretas, são essas manifestações livres de opinião. E aí a gente vai escolher deputado, senador, deputado federal e estadual, senador, governador e presidente da República. A gente sempre fala do presidente da República, que é quem define as políticas macro para esse país, Sim. né? Pode desenvolver políticas públicas realmente de qualidade, mas o governo do estado responde muito pelo nosso dia a dia. Responde. Né? E outra coisa que eu queria deixar um alerta, o povo brasileiro ainda tem muita fixação na figura do executivo, do presidente ou do governador ou do prefeito. Mas atualmente, isso que é falando de cenário, quem é que dá a governabilidade é o legislativo. Então, cuidado na eleição do deputado estadual, federal, né? Agora, cuidado na eleição do senador, porque qualquer medida que o presidente, que o governador precisem aprovar, ele precisa contar com o apoio da Câmara. Então eu vou fazer uma provocação contigo. É melhor eu votar um deputado estadual que seja alinhado com o seu governador, um deputado federal e um senador alinhado com o nosso presidente da República, ou o bom é ter um cara lá que fiscalize, que cobre desse governador políticas que sejam interessantes para nós? O limite aqui é delicado, porque se eu não der base de governabilidade, as medidas não são realizadas, de uma forma ou de outra. E o que nós temos visto no Brasil é que essa base é comprada. Está aqui, o que tu falaste agora é a essência da corrupção. Bom, por outro lado, se eu tiver uma oposição muito radical, ela é ótima porque vai fiscalizar os atos, mas ela também não pode destruir. Então, o nosso ponto de equilíbrio aqui é muito difícil, porque sim, o governo precisa ter apoio parlamentar em torno de um projeto, em torno de uma ideia, em torno de uma obra a ser realizada, não de barganha de manutenção no poder. Então, a nossa democracia tem que evoluir para isto, para uma ideologia de pacto social. Né? Se a ideia for excelente deste partido, mesmo que não seja do meu partido no governo, para o bem geral do povo e para o meu mandato, eu tenho que apoiar. Perfeito. E é isso que nós não temos na história brasileira. Vamos dar só uma voltinha no mundo aí? Vamos. O que o senhor está prevendo em relação a essas doideiras mundo afora aí?
radicalismos em vários lugares, né? Radicalismo de extrema direita na França, na Alemanha, um presidente americano, um radical pragmático, não sei do que. E a gente tem lá, por outro lado, na Coreia do Norte, a ditadura fechada, extremada. A gente tem aí a Venezuela vivendo um momento dramático da nossa América do Sul, levando seu povo a uma vida crítica, aguda, né? E sem nenhuma perspectiva, sobretudo do ponto de vista do embargo econômico de outros países, de sair dessa letargia deles. A gente se relaciona mais ou menos com todo esse pessoal aí fora, né? Sim. Os BRICS me parece que estão em segundo plano. Não sei se para a Rússia, para a China, para a África do Sul, para a Índia, mas aqui para o nosso governo brasileiro está, né? O que a gente pode pensar aí nesse cenário mundial? O que vai no próximo ano e na sequência aprofundar? De novo, eu me preocupo com o cenário mundial, com o cenário internacional na questão do radicalismo. Até porque falar em radicalismo de posições políticas com nações desarmadas é uma coisa. Quando o cara tem um botãozinho para apertar, terrível. A história é outra. E isto pode provocar um processo de destruição em massa. Então, o que falta, me parece, na Europa é tolerância. Porque, escuta, eu sou de origem alemã e italiana, né? Eu tenho um Grácia aí no meio. Perfeito. A Europa, no século XIX, expurgou 40 milhões de habitantes e agora se fecha e não quer receber. E no século XX matou quase outro tanto. Quase outro tanto. Então, me parece que são posições extremistas, radicais. Os americanos se fecham em torno de si mesmos. Eu me preocupo muito, realmente, com esse cenário. O Brasil poderia tentar esta terceira via com os BRICS, com os não alinhados. Mas nesse governo isso não está ocorrendo. Então, de novo, de certa forma, a situação de extremismos que nós estamos vivendo no Brasil reflete uma espécie de onda radicalizante que está ocorrendo no mundo inteiro. É preocupante. Professor, a gente está encerrando, já encerramos, na verdade, o nosso tempo, mas eu não posso deixar de falar do Querigma e do Queiroz. São dois projetos seus, me parece próximos, alinhados, né? Não necessariamente sequenciados, mas você me falou do Querigma como um anúncio, né? A mensagem de reencantamento por esse mundo onde a gente vive, uma visão filosófica otimista. Era isso que eu quero propor. E o Queiroz, que é momento oportuno, quer dizer, estamos falando de duas coisas que quase estão chegando. O momento para a gente discutir se é o que a este, gente quer é agora. É agora. Né? O reencantamento no mundo, ele nasce porque a tecnologia é maravilhosa. Todos nós amamos Facebook e por aí tudo, vai. Só que o ser humano, eu estudo o filósofo Heidegger, e ele diz, não é a técnica que deve determinar o lugar do homem, é o homem que determina o lugar da técnica, porque para a técnica, isto aqui que eu estou tomando é apenas um líquido. Agora, reencantamento do mundo isto saiu do Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos, ele tem um significado e um sentido maior. Perfeito. Então, o meu anúncio que eu quero fazer no Querigma é isso, uma reconexão do homem com a vida e de maneira otimista, de maneira encantada, né? O Queiroz o momento oportuno é agora e o ser humano precisa voltar a ser o centro do processo, uma espécie de uma renovação do nosso humanismo. Só que a nossa humanidade, ela tem que nos colocar, em primeiro lugar, em contato sem discriminação nenhuma e com a biosfera planetária. Que é só onde a gente vive. É só onde vivemos. Nós não podemos continuar a agir aqui como um vírus que destrói o hospedeiro. Sim. Nós, por enquanto, eu sou otimista em relação a isso também, mas por enquanto, nós só temos este planeta. Então, Queiroz e Querigma significam em conjunto isso, uma nova postura da humanidade consigo mesmo e com a biosfera planetária. Adorei falar contigo. A gente está encerrando a nossa programação, a nossa Conversa Peso dessa temporada. Em 2018 a gente vai voltar com muita novidade.
mas a gente quer contar com o professor em vários momentos, que a gente vai falar muito de política, Ótimo. muito de sociedade e muito dessa falta de compreensão de uns com os outros. Olha, contem comigo mesmo, eu gosto muito de estar aqui, eu acho um privilégio o nível do debate que sempre a Vale TV mantém. Muito obrigado. Obrigado. Continuo agora com a programação, professor Henrique Kesk, sempre muito bem-vindo. E obrigado à Universidade Fevale, que gentilmente trouxe ele para estar com a gente aqui hoje. Continuo agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão.